Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Eu sou Roseli Gimenez, apresentando sempre por aqui o Cultura em Foco. Hoje, e numa série à frente, a gente vai conversar um pouquinho sobre arte, como sempre, não é? E, ao mesmo tempo, fazendo relações com a psicanálise. Então, sempre aí pedindo que vocês se inscrevam no canal e que depois deixem comentários e sugestões. Eu vou começar hoje falando sobre a relação entre psicanálise e literatura. Para isso, não é, eu poderia partir de várias abordagens, mas eu vou fazer aqui uma referência ao meu livro, A Menina de Lacan, um conto rosa, que teve a primeira edição publicada pela Hacker Editores, por volta de 1996, e depois recebeu uma segunda edição, feita pela editora Escortece. Essa edição é mais fácil de ser encontrada, já que a primeira foi esgotada. Muito bom, né? Bom, evidente que a gente parte de um foco de que a psicanálise e a literatura mantêm relações bastante estreitas. Por quê? A matéria de ambas é um elemento-chave, que é a linguagem. Há em ambas, né, uma fala, uma interpretação que permeia a literatura, permeia a psicanálise. Evidente que a psicanálise, pela fala, pela linguagem, busca a cura. E a cura de quê? De um real sintomático, de um sintoma que não consegue mais se suportar por outras vias, como a do imaginário. Então, essa busca, não é, da fala que leva à cura pela linguagem é uma busca no simbólico. Ou seja, usar a linguagem para criar, usar a linguagem para curar, usar a linguagem poética para encantar. Bom, nesse livro, A Menina de Lacan, um conto rosa, já no título não é, há uma provocação mantida por uma aglutinação feita entre o título do conto analisado e as relações metodológicas e teóricas dessa análise. Assim, o conto analisado é A Menina de Lá, que está em Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa. Então, nessa busca de familiaridade entre o conto e o teórico usado da psicanálise, há essa aglutinação, não é? Uma fusão de palavras. Então, a menina de Lá virou a menina de Lacan, de Jacques Lacan, o psicanalista, e, ao mesmo tempo, o conto, A Menina de Lá, passa a ser um conto rosa. Rosa em maiúsculas, em referência a Guimarães Rosa, mas rosa também numa alusão a um detalhe que está dentro desse conto. Nesse sentido, a gente já trabalha também a linguagem partindo do próprio título. No caso desse livro, A Menina de Lacan, um conto rosa, então, como eu disse, a partida é a análise de um conto, A Menina de Lá, que apresenta na personagem-chave, Nininha,
uma certa psicose, no sentido bem raso do que seria a psicose, não é? Não se trata aqui de loucura, mas de algo que reforça a ideia de ausência de laços sociais. Bom, essa personagem, como muitas outras de Guimarães Rosa, elas podem dar margem, né? No caso, Nininha, a personagem de A Menina de Lá, mostra isso. É possível ter várias leituras e várias interpretações, metafísicas, míticas, religiosas, filosóficas, enfim, todas as leituras são possíveis. No caso do livro, e no caso do que eu estou dizendo aqui, a leitura é uma relação entre a psicanálise lacaniana e a literatura. Então, nesse caso, essa personagem do conto, Nininha, ela poderia ser a representação de um psicótico, de um ser psicótico, uma vez que, de certa forma, ela passa a não ser mais um ser desejante, né? Aquele ser que fica a pedir sempre mais, mais, mais. Então, uma pergunta que se pode fazer lendo o conto é: Nininha teria parado de desejar? Seria ela prisioneira de um gozo mortal? Gozo aqui no sentido também lacaniano, né? E não no sentido físico, sexual. E no sentido, de certa forma, da pulsão de morte. Será que ela estava prisioneira dessa prisão, né? Desse gozo fatal? Bem, na leitura do conto, o que se vê a princípio é que Nininha é uma menina, uma criança saudável, fisicamente falando, mas indiferente a tudo, como se realmente ela estivesse ou vivesse em outro mundo. Daí a menina de lá, não é? E não a menina deste mundo real. Bem, essa menina, do nada, ela passa a desejar coisas, e essas coisas acontecem. Como eu disse, numa leitura mítica, religiosa, seria possível pensar em milagres. Talvez. E um último dos desejos, desculpem aí, não é? Quem ainda não leu vai ficar sabendo agora de alguns detalhes, não é? Mas não impede uma leitura, uma releitura. Então, um último desejo expresso, não é, pela menina, é que, se morta, ela gostaria de ser enterrada em um caixão rosa, daí um conto rosa, Rosa de Guimarães Rosa, mas rosa desse caixão rosa, de verdes funebrilhos, ou também aqui numa aglutinação e num neologismo, a palavra não existe, é uma invenção de Guimarães Rosa, não é? De brilhos fúnebres, funebrilhos. Bem, a profecia, digamos assim, se cumpre, ou seja, a menina, assim, de um nada, de um átimo, passa a ficar cada vez mais quieta, sem falar, e morre. Bom, há um silêncio que paira por toda essa personagem, porque, de fato, ela para de falar. Vejam a importância aqui da fala, como eu disse a princípio, para a psicanálise, falar é cura, e, no caso da literatura, falar é perpetuar aí uma linguagem em andamento, né? Literariamente falando. Bom, mas ela para, né? Ela para de falar e logo depois ela morre. Assim como a cura não se efetiva, assim como o conto se encerra. Enfim, há um outro mundo, no entanto, que se descortina. Um mundo já preconizado pelas atitudes dessa menina ao longo da narrativa.
que produz zero, praticamente, laços sociais. As pessoas nem nome têm, né, de uma certa forma, nesse conto. E então há toda uma ligação com aquilo que a gente conhece como a estrutura psicótica na e pela psicanálise. Ou seja, há este mundo lá fora que não faz sentido, né? Não há comunicação dentro deste mundo do real. Obviamente que vale a leitura do conto do Guimarães Rosa para estar próximo aí a uma linguagem metafórica, aquela que é bastante apropriada à linguagem dos sonhos da própria psicanálise. E bem, Freud e Lacan, que fez a releitura freudiana, né, foram psicanalistas, desculpem, que fizeram de muitas obras literárias, leituras e análises interessantes e fontes de saber. Então, vale aqui dar uma verificadinha, não é, nessa obra, para vocês poderem perceber como é possível a gente ter uma relação bastante fecunda entre a literatura e a psicanálise. Bem, recorram a isso, não é? Sempre que possível. Vejam aí o que Freud e Lacan já falou sobre obras literárias, e aí deem uma olhadinha, né, no livro A Menina de Lacan, um conto rosa. Lembrando, primeiro é preciso ler a literatura, entender um pouquinho de quem é psicanálise, de quem são esses autores importantes, não é, da psicanálise, para depois poder relacionar ambos. Vou ficando por aqui. Até a próxima Psicanálise e... Tcharam!